Bitcoin se preparando para uma pernada de liquidação. Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com o Bitcoin prestes a fazer uma movimentação onde vai liquidar muitos traders das posições de futuros, né? Primeiramente aqui eu quero deixar o meu feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham o canal, né? Sem vocês, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então, feliz Dia das Mães a todas as mamães, tá certo? Bom, Bitcoin, pessoal, vamos falar do mercado, né? O que está acontecendo? Nesse momento estamos naquela lateralidade do fim de semana, aquela lateralidade onde nada de muito relevante acontece. Na sexta-feira aqui nós produzimos um topo descendente em relação ao topo anterior no gráfico de 4 horas, né? Me mostrando aqui uma fraqueza compradora. Eu até tinha feito um vídeo de análise na própria sexta-feira, né? Falando que a gente poderia subir aqui na movimentação. Aí sempre tem o pessoal, né, que dá aquela riqueadinha de leve, né? Mas aqui, inclusive, às 18h10, eu fiz um comentário fixado lá no vídeo, expondo, né, algumas divergências que nós estávamos encontrando aqui nessa região. Os membros do canal também foram avisados no Discord, que aqui nesta região de preço, pessoal, a gente começou a formar uma divergência de Open Interest. Então, a gente estava com o preço subindo, porém o OI lateralizado, né? O Open Interest lateralizado, me indicando que a gente estava sem pressão compradora, né? O preço ele estava subindo meio que num limbo, num gap, para ficar uma didática mais fácil, né? Sem tanta resistência, vamos dizer assim, mas sem pressão compradora, né? E depois disso a gente teve aqui realmente, em um candle só, um desastre aqui do preço, né? Com uma queda muito mais forte. No entanto, pessoal, apesar de estarmos com esse gráfico aqui muito feio, né? É um gráfico realmente muito feio. Se fosse analisar aqui cruamente somente o pre-section das movimentações, isso aqui seria um padrão de escadinha e a maior probabilidade realmente é queda, né? Nessa movimentação. No entanto, pessoal, a gente precisa levar algumas considerações em conta, né? Como vocês sabem, nada no mundo do trade, nada no mundo das análises é 100% de assertividade, tá? Assim como o próprio pre-section. Por enquanto, a gente não chegou a perder esta mínima, né? Mas como assim não perdeu a mínima, Ghost? Eu tô vendo aqui que a gente passou dessa linha branca, mas nenhum fechamento, a gente não fez nenhum fechamento acima, abaixo da linha branca, né? Então a gente produziu alguns traps nessas movimentações, né? Que seriam armadilhas aqui, certo? Mas a gente não teve nenhuma pressão suficiente de venda para fechar abaixo dessa mínima. O que isso me indica, pessoal? Me indica que a gente tem algum player, alguma instituição, alguma corretora, né, ou até mesmo algum player de varejo, tá, que está defendendo essa região de 60.500, tá? Ele simplesmente está dizendo, ó, daqui não passa. O que vocês venderem, eu vou absorver essas ordens e eu vou comprar, e daqui o preço ele não vai embora. Inclusive, a gente pode confirmar isso, pessoal, com os volumes, tá? A gente percebe que todos os volumes dos candles compradores são maiores que os volumes do candle vendedor, né? Então, a gente ainda não tem o mercado num consenso de que, ó, a gente precisa empurrar o preço para cima, né? Mas a gente também não tem aquela pressão, aquela força vendedora suficiente para romper, né? Para perder aqui essa zona de suporte e realmente ter uma continuação de queda. Então, apesar dos pesares, apesar de realmente estarmos aqui num padrão gráfico bem feio, tá? No 4 horas, eu ainda ficaria meio receoso, tá? Neste exato momento de gravação do vídeo, pessoal, tá bem 50-50. Mas por que eu tô achando que a gente tá se armando para uma pernada de liquidação, tá? Porque aqui nos nossos indicadores quantitativos, a gente já percebe que o varejo, tá, está entrando shortado. É aquilo que eu falei para vocês. A gente analisa o pre-section, a gente vê realmente um padrão horroroso, muito feio. A gente vai no YouTube, a gente percebe muita gente falando aí notícias negativas, né, apontando fraquezas do mercado, que o mercado pode cair mais, tudo mais. E isso vai gerando uma certa comoção no varejo como um todo e vai começando a incentivar, de certa forma, o pessoal a abrir shorts, tá? Então a gente percebe que o LSR, apesar de ainda estar 2-1, pessoal, a tendência desse movimento aqui, ó, é entrada de short. E como vocês já sabem, a maioria do mercado está errada. A maioria perde dinheiro nesse mercado. Contudo, né, essa entrada de short gera liquidez para cima, né? Inclusive aqui no nosso mapa de calor, né, o nosso mapa de liquidez, pessoal, percebam que no tempo de uma semana, tá? Isso aqui não é o candle de uma semana, e sim todo o espaço daqui até aqui compreende uma semana, tá, de ordens abertas. A gente percebe que a gente tem uma zona gigantesca de liquidação para cima, tá? Gigantesca mesmo. A gente tem uma primeira zona em amarelo aqui na região de mais ou menos aí 61.500, tá? Que seria uma primeira zona de liquidação, certo? E essa zona começou a ser formada aqui no dia 11, né? Então ontem basicamente a gente começou a formação dessa zona de liquidez.
Depois nós temos uma outra zona de liquidez formada no dia 10, tá? Essa é um pouco mais alta, tá? Aqui na região dos 63.600. E a maior zona de liquidez, pessoal, está realmente entre essa zona aqui e essa outra amarela, que aí sim ela já vem sendo formada aqui desde o dia 7, tá? Então nós estamos com o mercado bem vendedor neste momento e gerando muita liquidez aqui para cima, né? Obviamente que se eu passar para tempos gráficos menores, como por exemplo 12 horas, e aí ele vai pegar aqui somente as últimas 12 horas de trades em aberto, a gente percebe que a gente está bem 50-50, né? Então a gente ainda pode ver o preço buscando regiões mais abaixo, fazendo movimentações de trap, justamente para limpar essa liquidação aqui, limpar essa liquidez, tá? E depois fazer uma movimentação de alta, tá? Mas isso aqui é um tempo gráfico um pouco menor, tá? Então, na minha opinião, a gente realmente está armando todo um contexto de mercado para fazer uma busca de liquidez um pouco mais forte, certo? Neste exato momento, a gente não tem muito para onde apontar o gráfico, né? Ele está totalmente lateral. Mas agora no decorrer do domingo, comecinho da noite, né, para o fechamento do candle semanal, eu acredito que a gente vai ter movimentações de volatilidade, tá? Nesse momento, eu acredito que a gente está 55% de chance para alta, justamente aqui pelo nosso LSR está caindo, né, justamente por essa zona de liquidez que a gente está formando, né, principalmente aqui em time frames maiores, né, como por exemplo o time frame aqui de uma semana de liquidação. Essa zona de liquidez aqui, né, dá uma pesadinha na balança para cima, tá? E também pela essa questão quantitativa, né, juntamente com essa, digamos assim, esse Serginho malandro, né, onde o gráfico está apontando uma baixa, né, muitos players estão apontando uma baixa e a gente pode ter uma alta, né? Então, nesse momento eu diria que a gente está um pouquinho mais bullish do que bearish, né, mas seria 55-45, lembrando, né, pessoal? Quem vai fazer trade, a gente sempre vai por probabilidade, né? Agosto, mas a minha pegada não é trade. Meu amigo, se é hold, não se preocupe com tempos gráficos menores. Não se preocupe com essas quedas em time frames menores. O seu objetivo não é vender amanhã, o seu objetivo não é vender semana que vem. Hold, o objetivo é levar para um topo cíclico, tá? Levar para um topo histórico das movimentações no final de um bull market. Nós não estamos no final do bull market. Tá? Então isso é um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas não têm esse discernimento ao ver uma análise, tá, pessoal? Como na sexta-feira mesmo eu falei, poxa, o mercado está para subir, só que no momento que eu gravei a gente estava aqui, ele realmente subiu, mas aqui nesse momento ele começou a mostrar divergência, ele começou a mostrar fraqueza. Como trader, eu preciso identificar isso e encerrar minhas posições, né? Então eu encerrei meu swing trade de Solana, encerrei meu swing trade de Rune, né? Que inclusive eu falei lá na análise de sexta-feira. Então a gente precisa ter essa rapidez, esse dinamismo, né? De virar a mão, de muitas vezes identificar que, poxa, a tendência estava bonita, mas não está mais, e um time frame menor. Agora, se você é hold, se você usa análises como investimento para longo prazo, meu amigo, isso aqui não faz sentido para você. É isso que muitas vezes os iniciantes não entendem. Não é porque nesse momento eu estou um pouquinho mais bullish que você precisa agora dar all-in nas suas posições de hold. Não, isso aqui é análise de trade, né? Inclusive, eu estou gravando perto do meio-dia, pessoal. Poxa, às 5 horas da tarde pode ser que eu diga não, a gente realmente está bem bearish, aconteceu alguma movimentação mais fraca, a gente viu aqui o LSR voltando a subir, a gente viu aqui o Open Interest agregado caindo ainda mais, opa, então vou ter que mudar a minha análise, tá? Então sempre tenho esse pensamento, né? Uma coisa é análise de trade, uma coisa é análise de curto prazo para tentar pegar movimentações mais curtas, outra coisa é um investimento para longo prazo, um hold para longo prazo. Aí as análises são diferentes. Aí você vai analisar o quê? Você vai analisar aqui tempos gráficos maiores. Você vai analisar aqui a partir do gráfico semanal. É isso que você vai analisar. No tempo gráfico semanal, tem como eu dizer que a gente está caindo, pessoal? Tem como eu dizer que a gente está em uma estrutura de queda nessa movimentação? Não tem. Inclusive, estamos formando aqui uma bandeira de alta. Mas no curto prazo, a gente pode ter movimentações aqui que talvez deixe você um pouco mais desconfortável, que você pode ver o seu patrimônio ali do hold dar uma certa queda, mas tá tudo certo. No momento que a gente vir aqui, por exemplo, formar um topo descendente, né, ou um topo maior e perder este fundo aqui, fazer um pivô de baixa, algo nesse sentido, pessoal,
aí a gente vai mudando as análises para tempos gráficos maiores, consequentemente para o hold. Aí aqui sim você pode começar a pensar em venda. Mas não é no primeiro movimento corretivo do gráfico semanal que você já vai sair vendendo tudo que você tem, que desespero, que não sei o que. Não é assim que funciona o jogo, tá? Porque depois o preço volta a subir, aí você vai ter que comprar mais caro, você perdeu a oportunidade, perdeu o dinheiro aqui nessa movimentação, aí depois quando o gráfico derreter de novo, aí você vai se desesperar de novo, aí você vai vender de novo, ou então você vai fazer aquilo, né? Você vai achar que da próxima correção realmente é só uma correção, aí quando ela perder fundo, você não entendeu de mercado, e aí você entrou num bear market carregado de moedinhas e não fez lucro, tá? Então, análises diferentes para objetivos diferentes, sempre tenho isso em mente, tá certo? Bom, aqui no nosso rastreador de criptomoedas, tá? Que o nosso grande Ítalo fez, a gente percebe que não tem grandes movimentações. A gente tem realmente algumas moedinhas de pump and dump aqui com uma alta de OI um pouco mais forte, tá? A gente tem uma aqui que está no movimento de pump and dump, a gente tem a ITRB que está no movimento de pump and dump também, e a gente percebe aqui o BTC, né, pessoal? Bem quietinho aqui, deixa eu só colocar o BTC em destaque aqui, né? A gente percebe que o BTC, por enquanto, tá bem fraquinho, né? Até na quantidade de trades por minuto, pessoal, a gente tá com apenas 2.057, né? 2.570 trades a cada 5 minutos, tá? É extremamente baixo para o Bitcoin, tá? É muito baixo. Então a gente percebe que realmente o mercado tá bem estável nessa movimentação, mas é aquilo, normalmente isso aí antecipa, né, movimentos um pouco mais fortes. Então eu particularmente acredito que o Bitcoin vai fazer aí uma pernada de liquidação, tá? Seja para cima, seja para baixo. Eu particularmente acho que ainda pode ser uma pernada para cima. A gente vai precisar analisar aqui com um pouco mais de cuidado depois que acontecer alguma pernada, tá? O quão forte está essa pernada. Mas por hora, eu particularmente estou um pouquinho mais bullish do que bearish nessa movimentação. Lembrando que a análise de curto prazo tudo pode mudar, né? A gente pode acabar realmente perdendo esse suporte, ter uma movimentação de queda mais forte. Aí realmente o suporte seria aqui na região dos 56 mil dólares, tá? O que seria péssimo para o Bitcoin. Mas ainda é possível. Por enquanto, a gente ainda está defendendo essa zona de suporte, né? A gente ainda não confirmou esse pivô de baixa, tá? Ó, a gente ainda não confirmou esse pivô de baixa justamente porque a gente não perdeu esse suporte por enquanto, tá? Então vamos ficar de olho nessas movimentações que provavelmente no dia de hoje aí a gente vai ter alguma volatilidade mais forte no mercado. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e tchau!